Olá, seja bem-vindo a mais um curso, a nossa primeira aula desse curso aí de violão. Esse curso tem como objetivo a gente tratar de assuntos harmônicos, que é o que vai ser o campeão de assuntos no violão, né? A gente vai sempre estar acompanhando alguém, tanto um cantor ou um instrumentista solo. Então é muito importante a gente ter domínio sobre esse assunto de harmonia, tá? A gente vai abordar vários assuntos, funções harmônicas, campo harmônico, dilatação e tudo mais, tá? Nessa primeira aula, a gente vai rever o campo harmônico. Então, o campo harmônico é bem simples. A gente está falando do campo harmônico maior. Então, a gente parte de uma escala, que é a escala maior, a escala diatônica, escala maior, ok? Que é aquela velha conhecida, vou pegar como o Dó, né? O Dó como exemplo, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, você já está cansado de ver as escalas maiores aí no curso anterior, no curso do ciclo das quintas, tá? Então, essa escala, quando a gente sobrepõe terça em cima de terça, ou seja, o Dó a gente vai sobrepor o Mi, depois a gente sobrepõe o Sol, depois a gente sobrepõe o Si. Então a gente vai sempre sobrepondo intervalos de terças para a gente ter o campo harmônico maior, tá? Então, quando a gente sobrepõe essas terças, a gente tem os acordes, que vai ser lá o nosso primeiro grau, que é o maior com sétima maior, né? No nosso caso aqui o Dó maior com sétima maior. Depois a gente tem o Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá maior com sétima maior, Sol maior com sétima menor, Lá menor com sétima e o nosso Si meio diminuto, né? O Si menor com sétima com a quinta bemol. Resolvendo aqui no Dó, ok? Esses acordes, eles trazem sensações para nós, né? Então, tem gente que fala de cores, mas a sensação é que a gente vai utilizar nessa aula, tá? Então, essas sensações, na teoria, a gente tem uma explicação. E a gente divide em 3 sensações, tá? Que na verdade a gente vai chamar de função. Então, são as funções harmônicas. A gente tem 3 funções: tônica, subdominante e dominante. Primeira função que eu vou falar é a função dominante. Então, o que é essa função dominante? Qual é a sensação que ela traz? Ela traz uma sensação de extrema instabilidade, tá? Quando eu estou falando de instabilidade, pensa você na montanha russa, sei lá, a mais alta do mundo. Você está bem lá em cima, então você está tenso, meu Deus, eu tenho que descer. Então, essa é a ideia que a função dominante traz. Então, ela traz essa extrema sensação aí de tensão, de nervosismo, digamos assim, beleza? A segunda é a subdominante. Então a subdominante, vamos dizer que é ela quando você está subindo a montanha-russa para chegar lá em cima no topo lá para descer, né? Então a subdominante, ela é uma função tensa, né? Um acorde que tem tensão, mas ele não é tão tenso quanto o dominante. Então a terceira função é a função tônica, que traz a sensação de estabilidade, a sensação de repouso. Então é justamente a parte que você está lá no comecinho da montanha-russa, né? Para subir aqui tá tranquilo, tá tudo bem. E aí você vai subindo e você vai chegando na subdominante, né? Ela vai te dando aquela sensação de tensão, mas você fala, não, tá tudo bem até agora. E aí você chega lá em cima na dominante, que você fala, agora já era, tô ferrado. E aí você desce e aí você cai de novo no repouso. Então, essas funções, os acordes, eles trazem sensações tanto de afastamento, né, saindo da tônica ali, subindo, né, falando que agora já era, quanto o relaxamento ali, que é o nosso repouso, a tensão máxima, que é quando a gente vê que já era mesmo, cai, aí repouso e tá tudo bem. Isso se der tudo certo na montanha-russa, né, porque tem algumas que... brincadeira. Então, essas 3 funções são as funções fundamentais aí para a gente entender como é que funciona o mundo, né, da harmonia, digamos assim. E isso você pode pensar de várias formas. A gente vai ver as cadências e tudo mais, mas presta atenção nas músicas, né, em algumas letras e tal, e principalmente nessa parte da melodia, da harmonia, da melodia também, de repouso, de tensão, de afastamento, de aproximação e tudo mais. Beleza? Então, quais são os acordes que nos dão essas 3 sensações? Vamos lá. 2 acordes nos trazem essa sensação da função dominante. Então, é o nosso quinto grau, que é um acorde maior com sétima menor, né? Então, no nosso caso de Dó aí, de Dó, é o Sol com sétima, Sol maior com sétima menor. Tá vendo que ele
traz mesmo essa sensação de preciso repousar, preciso resolver. E o outro é o nosso sétimo grau, que é o Si meio diminuto, né? Então ele tem uma tensão ali, mas nem tanto, né? Ele tá no meio termo ali, ok? Os acordes que nos trazem a sensação da subdominante, né, que é esse afastamento da tônica, são o segundo grau, que é o Ré menor com sétima, Ré menor com sétima menor, e o nosso quarto grau, que é o Fá maior com sétima maior. Ok? Ré menor 7, Fá maior com sétima maior. Beleza? Agora os acordes com a função tônica. O Dó, nosso primeiro grau. Dó maior com sétima maior. Falando das tétrazes, né? O Mi menor 7. Ok? E o Lá menor 7. Que você já viu aí nos cursos anteriores, que é a relativa menor do nosso caso aqui da tonalidade de Dó, né? Então, os dois têm a mesma função. Beleza? Então, como que fica aí o nosso campo harmônico? Então, ó, o primeiro grau, maior com sétima maior, ele tem a função tônica. Segundo grau, menor com sétima menor, ele tem a função subdominante. Terceiro grau, é um acorde menor com sétima menor, função tônica. Quarto grau, acorde maior com sétima maior, função subdominante. Quinto grau, acorde maior com sétima menor, função dominante. Sexto grau, menor com sétima menor, função tônica. O nosso sétimo grau, acorde meio diminuto, função dominante também. Beleza? O legal é você pensar em 3 acordes principais aí, certo? Então, o primeiro grau, que é o nosso Dó, com sétima maior aqui nesse exemplo, né? A função tônica. Então, o melhor acorde que representa a função tônica, que é a função de repouso, é esse Dó aqui, né? O primeiro grau. A função subdominante, o melhor acorde que representa ela é o quarto grau, que é o nosso acorde maior com sétima maior. E a dominante, o quinto grau. Tranquilo? Então, tônica, primeiro grau, subdominante, quarto, e dominante, o nosso quinto grau. Aí você vai perceber que os outros acordes ali que tem a mesma função, por exemplo, o acorde vou pegar o primeiro grau, de Dó aqui. O Mi menor 7, você vai ver que ele tem muita familiaridade, muitas notas parecidas, né? Aliás, todas estão dentro do acorde de Dó maior com sétima maior. Então a gente tem o Si. O Si é a minha sétima de Dó, né? A minha sétima maior. A gente tem o próprio Mi, que é a terça de Dó. A gente tem o Ré aí, que é um acorde de Dó na tétrade, que a gente está vendo aí com sétima. Ele não chega a ser alguma coisa, mas ele seria a nona, né? Se a gente fosse fazer um Dó com sétima maior e nona. Beleza? A mesma coisa o Lá menor 7. Você vê, ele tem notas bem parecidas, né, com o Dó. Até a sonoridade mesmo traz essa sensação do Dó. Assim como ali no subdominante, né, o nosso Ré menor 7. Também tem notas bem parecidas com o Fá. Ok? E o nosso dominante ali, o Sol 7, quinto grau, também tem notas bem parecidas com esse Si meio diminuto. Ok? Então é muito importante você prestar atenção nesses pequenos detalhes, e com o tempo você vai adquirindo ali o gingado para entender isso daí, até para fazer algumas substituições bem legais. Beleza? Eu preparei uma imagem para você aí sobre o campo harmônico de Dó, né? E coloquei em cima as funções de cada um deles. E embaixo eu coloquei os graus. Então vai ser sempre assim, para qualquer tonalidade maior que você pegar, o primeiro acorde vai ser maior com sétima maior, o segundo menor com sétima, o terceiro menor com sétima,
o quarto maior com sétima maior, o quinto maior com sétima menor, o sexto menor com sétima menor e o sétimo menor com sétima e a quinta bemol, ok? E aí as funções vão ser sempre essas aí, no caso da tonalidade maior. Tônica, subdominante, tônica, subdominante, dominante, tônica e dominante. Beleza? Ah, e se eu quiser colocar isso daí na escala de Mi, Raul? Mesma coisa, ó. Mi maior com sétima maior, Fá sustenido menor 7, Sol sustenido menor 7, Lá maior com a sétima maior, Si maior com a sétima menor, ok? Dó sustenido menor 7 e o Ré sustenido meio diminuto, fechando no Mi. Beleza? Legal. Então, essa questão de função é bem simples. Com o tempo você vai... quanto mais você ouvir, eu tenho certeza que você já ouve música pra caramba, mas quanto mais você prestar atenção nessa questão de afastamento, de proximidade, de repouso, mais fácil vai ficar de você colocar isso em prática. Beleza? Outro assunto que é muito importante, que vai te ajudar em inúmeras questões aí harmônicas, é a questão das cadências. Então as cadências nada mais são do que encadeamento desses acordes dentro desse campo harmônico, né? De acordo com a sua função. Então, a primeira cadência que a gente vê, que é a mais usada, a mais conhecida, é a cadência perfeita. Então, o que é essa cadência perfeita? É você lá em cima na montanha-russa, quando ela só faz aquele barulho, você desce e repousa. Então, é quando a gente sai da função dominante e vai para a nossa função tônica. Então, cadência perfeita é quando a gente sai do quinto grau ali, né? Vamos trabalhar sempre com as três principais, os três principais acordes que eu disse para você. Então, o quinto grau, né? Vamos pegar o Sol, ou sétima, por exemplo, indo para o primeiro grau, né? Olha só que engraçado. Engraçado não, né? Que interessante. Olha como ele traz a tensão e o repouso. Um detalhe importante aqui, por que eu estou usando as tétrades, é porque agora na sua vida, tríades é específico para algumas coisas. Então, a gente tem sempre que buscar essa sonoridade das tétrades. É lógico que vai depender do estilo que você toca também, né? Mas a tétrade, ela tem mais essa questão da tensão mesmo. Se a gente fizesse só a tríade, olha como é que ficaria. A tensão tá ali, né? Mas olha a diferença da sétima. Tá? Mais pra frente, aí, em algumas aulas pra frente, você vai entender essa questão aí dessa tensão que existe, tá? Mas, então, cadência perfeita. Dominante indo pra função tônica. Ok? Outro caso que você já deve ter tocado inúmeras vezes, já deve ter visto, é quando aparece um subdominante antes dessa dominante aí, né? Então, é a descrição perfeita do carrinho lá da montanha-russa, né? Você subindo para chegar lá em cima e descendo o repouso. Então, quando a gente tem a subdominante, quarto grau, indo para a função dominante, para resolver na tônica, a gente vai chamar de cadência autêntica. Ó, outro exemplo aqui, no Mi, né? Então, quarto grau de Mi. Lá maior com sétima maior, Si com sétima e o Mi maior com sétima maior. Com certeza você já tocou e é bem familiar, né? Então, é a nossa cadência autêntica. A última cadência que nós vamos falar hoje é a cadência plagal. Então, plagal nada mais é do que a subdominante indo para a tônica. Ou seja, nosso quarto grau indo para o primeiro. Com certeza você já viu isso daqui, né?
No Mi, por exemplo, quarto grau, Lá maior com sétima maior, indo pro Mi. Olha que tranquilidade. Beleza? Então essas três cadências são as principais. E eu separei uma música especialmente que tem bem evidente essas cadências aí, um baiãozinho bem legal, bem gostoso, gravado pelo Gilberto Gil, que é a música Esperando na Janela, tá? Nela você vai perceber que eu coloquei as cifras lá, né? Então tem só uma tétrade que é o Si com sétima, o resto é tudo tríade. Então, como eu disse antes, a tétrade é legal você sempre pensar nela, e as tríades vão aparecer em casos específicos, que são característicos de músicas, de ritmos, né? No caso do baião, sei lá, o sertanejo, por exemplo, é mais comum você ver uma tríade, talvez um acorde dominante aí, um acorde maior com sétima, menor, né? Apareça, mas é mais comum você ver as tríades, beleza? Então, ó, vamos pegar lá a primeira parte dela já. Eu fiz ali uma sugestão de ritmo, tá? Então, coloquei ali a partituradinho, bonitinho. É uma sugestão. Se você achar legal você fazer de outra forma, fique à vontade. Beleza? Vamos lá, então. Ó, de cara aí, a gente vai começar com o Si dominante, o nosso Si com sétima, né? Si maior com sétima menor. Beleza? Que é o quinto grau de quem? Ele é dominante do campo harmônico de Mi, né? Que a gente viu hoje. Beleza? Então, de cara aí nessa primeira imagem, você já vai ver que a gente tem a nossa cadência perfeita, que é o quinto grau indo para o primeiro, dominante indo para a tônica. Aí a parte rítmica, olha só como é que ficou. A linha de baixo ali, né? Então, as figuras que estão com a haste virada para o lado esquerdo, a haste do lado esquerdo, né? Elas são o nosso polegar, beleza? Então, o nosso polegar vai sempre marcar o tempo 1 e o tempo 2, beleza? Eu escrevi a música em 2/4, eu acho mais interessante. Vocês vão ver que você vai encontrar escrito 4/4 e tal, mas por ser um baiãozinho, achei mais legal colocar um 2/4. Então a variação do nosso polegar aqui vai ser sempre assim, ó, um compasso vai ficar sempre no 1, 2, e no próximo compasso vai ser 1, e aí no tempo 2 a gente tem duas colcheias. Então fica, ó, tá, 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 tá. Então vai seguir sempre esse padrão, beleza? De 2 em 2 compassos. A parte de cima ali, que as hastes ali das figuras estão viradas para o lado direito, a gente vai fazer a parte harmônica, né? Então, de cara ali a gente tem uma pausa de semicolcheia, 3 semicolcheias, né? Então, esse primeiro fica. Certo? Primeiro tempo. O segundo tempo, a gente tem a pausa de semicolcheia novamente, uma semicolcheia e uma colcheia. Beleza? Então, fica, ó. Só o compasso 1. Fazer bem devagar, ó. Fazendo o Si com sétima. Tá? Então, como é um movimento de 3 batidas, ó, o primeiro, eu faço aqui, ó. Começando puxando, né? Batendo pra cima, pra baixo, pra cima. Tá? Novo. Legal? E aí, ó, no segundo tempo, eu faço sempre pra cima e pra baixo. Beleza? Legal. A linha de baixo ali do nosso polegar, o primeiro tempo, eu acho bacana a gente sempre colocar na tônica aqui, né? Nesse caso aqui o Si. E o segundo tempo, se você quiser, acrescentar aqui o baixo na quinta, que é o Fá sustenido, né? Quinta nota de Si, Fá sustenido. Ó, então vamos lá.
beleza? Ó, de novo, devagar. Esse é o compasso 1. Compasso 2. Beleza? Então são duas batidas. Então a batida aqui que eu faço para baixo, ela vai vir junto com o meu polegar, né? Porque ele é ali na segunda colcheia desse tempo 2, o compasso 2. Vou de novo, ó, compasso 1, 2 e o 3 ali, que é quando vai resolver no Mi. Tá? Resolvendo no Mi. Agora com a brincadeira do baixo. Beleza? Então é uma batidinha bem tranquila, não tem muito segredo. O lance é praticar devagarzinho e depois ir aumentando a velocidade. Legal? A questão do baixo aí, se você quiser fazer só na tônica, não tem problema. Tá? Maravilha. Então, você viu que a gente saiu do 5º grau e foi para o 1º. Então, a gente tem aí a característica da cadência perfeita. Vai aparecer para a gente também, ó, que é o outro exemplo que eu queria que você visse, partindo aí do Lá para o Mi, que é uma passagenzinha bem pequena, tá? Mas está lá. Então, ó, vai ficar o Mi, né? Vai aparecer o Lá e depois a gente vai cair no Mi de novo, caracterizando aí a cadência plagal, beleza? Então, nessa parte, como é uma passagem, ela tem um ritmo característico ali, que eu nem coloquei o baixo, eu coloquei só a linha principal, tá? Então, ó, é uma semínima ali no Mi, o Lá tem uma colcheia pontuada, uma semicolcheia resolvendo no Mi, no próximo compasso. Então fica, ó, certo? Tá, 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 tá. Aí eu fiz um mizinho bem rapidinho. Se você quiser deixar soando esse mi, você pode deixar ele tranquilo. Você vai ver que é uma passagem bem simples. Beleza? No mais vão aparecer outros acordes aí que já são comuns para você, como o Sol sustenido, Dó sustenido menor, tudo dentro do campo harmônico de Mi. Beleza? Então vamos para a música aí, vou tocar um pedaço dela para você entender como é que fica a ideia. Você vai ver que na música a linha de violão que foi gravada é um pouco diferente da linha que eu estou passando para você. Mas é bem característica do baião, essa levada que eu fiz aqui para você tocar. Beleza? Vamos lá. A gente vai entrar quando entrar a sanfona, ó. Eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar. Beleza? E aí vai seguindo. Você vai ver que pode acontecer de ter variações na batida, você vai entendendo, você vai sacando como vai funcionando a música no decorrer dela. Então você pode mudar as acentuações, pode mudar
acrescentar notas, tirar notas, né? Tirar batida, acrescentar batida e tudo mais. Beleza? No mais, é principalmente para você entender essa sonoridade aí da cadência perfeita e da cadência plagal. Tranquilo? Como eu disse, são cadências, são sonoridades que seu ouvido já está acostumado, porque 80%, 90%, ou dizer das músicas que você escuta, tem essas cadências no meio. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.